bem-vindos a mais um LGBT Cine aqui no canal Eu Leio LGBT, no mês do orgulho LGBT, que é o mês de junho. E como eu já falei num outro vídeo, a minha seleção do mês de junho foi procurar filmes e livros que tivessem a ver com a ideia de orgulho. E eu acho que é muito importante pra gente, nós LGBTs, conhecermos quem veio antes da gente. Eu tenho 30 anos, eu nasci em 85, eu tenho 31 anos já. Muitas histórias e muitos grupos da época que eu nasci, ou anteriores a mim, eu não vivi, eu não conheço. Mas a luta dessas pessoas é muito importante para como eu posso viver hoje. E é por isso que eu quis muito falar sobre um filme, sobre um documentário chamado Dizzy Croquettes, as Internacionais, que é um documentário nacional dirigido pelo Rafael Alvarez e pela Tatiana Issa, e é maravilhoso. Eu vi esse documentário, eu não cheguei a ver no cinema, apesar dele ter rodado muitos festivais, e vocês podem ver aqui em cima, ó, que ele não só rodou festivais, mas ele ganhou muitos prêmios de melhor documentário, inclusive melhor documentário por voto popular. Bom, o que é o documentário Dizzy Croquettes? Na verdade, quem é o grupo Dizzy Croquettes? Bom, o documentário estreou em 2010 e ele é narrado pela Tatiana Issa, que é uma das diretoras e também é a roteirista do documentário, do filme. O Dizzy Croquettes foi um grupo que nasceu no Rio de Janeiro, em 1972, e ele marcou uma geração. Quando vocês verem o filme, vocês vão ver que tem depoimento da Marília Pêra, Aderbal Freire Filho, que é diretor de teatro, o diretor de teatro Amir Haddad, o Miguel Falabella, o Ney Matogrosso, a Beth Faria, a Cláudia Raia, o Pedro Cardoso, a própria Liza Minelli. É uma galera falando sobre como o Dizzy influenciou e marcou uma geração. Era um grupo de 13 homens e eles todos se vestiam de mulheres, eles se travestiam, mas eles não eram travestis na vida. Por que eles estouraram? Porque eles vendiam o masculino junto com o feminino, potencializavam, escancaravam e abalavam as estruturas sexuais dos espectadores. Eles eram homens peludos que dançavam, que dublavam, que faziam shows de dança. E eles tinham um coreógrafo que era parte integrante do grupo, que era o coreógrafo americano, que acabou ficando no Brasil, se apaixonando pelo Brasil e ficou no grupo, que é o Lenny Dale, que é muito famoso. E o filme conta um pouco como a Tatiana, criança, ela narra o filme falando sobre o pai dela, que trabalhou com Dizzy já na década de 80, se eu não me engano, e ela falando como aquele mundo que ela ficava vendo era o mundo dos palhacinhos para ela. O documentário, ele contextualiza o grupo numa época de ditadura, numa época de censura, e o Jorge Fernando fala que a censura, eles censuravam meio que sem nem entender um pouco o que estava acontecendo. Então, eles usavam umas sunguinhas, então liberavam, mas se fosse uma sunga um pouco maior. Quer dizer, podiam até censurar a música, podiam censurar o show, mas era difícil censurar a ideia. E a ideia era do amor, da liberdade, da celebração, da ambiguidade, do gênero, que você não precisa mais se preocupar em sou gay, não sou homem, sou mulher. Ali eles eram gente. Falavam muito que o Dizzy, eles criticavam as instituições com humor. É muito legal você poder ver um filme com vários registros de cenas, de números, coisa que eu, por exemplo, nunca veria se não fosse pelo documentário, por esse resgate dessa memória. E a Tatiana e o Rafael, os diretores, eles deram uma entrevista, se não me engano, pro Estadão, pra Folha de São Paulo, que eles falam como foi difícil eles conseguirem patrocínio no começo. Eles não moram no Rio, eles moram em Nova York, e eles não conseguiam patrocínio para fazer o filme. E a Tatiana fala numa entrevista, era muito difícil entender o porquê desses nãos, porque a gente estava querendo contar a história do nosso país, que muitas pessoas mais velhas já estavam esquecendo e muitas pessoas mais novas nem conheceriam se não fosse pelo documentário. E o documentário literalmente trouxe de volta o grupo Dizzy. Eu, por exemplo, só ouvi falar
quando o Dizzy estreou no cinema, e aí a minha mãe falava, eu lembro do Dizzy, vai ver o filme sim, deve ser legal. E aí logo depois tiveram várias montagens de teatro sobre o Dizzy Croquette, chamado Dizzy Croquette, meio que revivendo e revisitando esse grupo. Além desse movimento comportamental e de crítica, eles também brincaram muito com a linguagem teatral. Então, vários diretores de teatro dão esse depoimento dessa liberdade da linguagem teatral e o marco da originalidade. Além de vários termos e gírias que hoje a gente usa como meu amor, eu, hein, que nasceram com eles. Eu fiquei muito curioso também para saber que o termo tiete, tiete de fã, surgiu com eles inventaram. Tem uma outra coisa muito interessante que eu não sabia também. Tinham muitas mulheres que iam assim, várias vezes. Tinham várias pessoas que viam o espetáculo mais de 20 vezes. E eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa com essas mulheres. E eles fazem o espetáculo, ou o show, não sei agora, chamado Dizzy Croquetas, com essas fãs que amavam. E do Dizzy Croquetas surgiu o grupo musical, né, As Frenéticas. E eu não sabia disso, eu achei muito legal. As Frenéticas foi meio uma filha do Dizzy. Eles fazem muito sucesso, eles vão pra Europa, eles vão pra Portugal, eles vão pra Paris, eles bombam em Paris. É um documentário também muito emocionante, porque no final ele fala como o grupo terminou, quais são os integrantes que ainda estão vivos hoje, o que eles fazem hoje. Fala um pouco né, sobre o câncer gay. Eles começam a ouvir, e você viu que fulano tá com câncer gay, você viu que fulano tá com câncer gay, que era como chamavam a AIDS, né, naquela época. De 13, 5 integrantes faleceram do HIV, outros 3 morreram de outras formas, brutalmente assassinados, na verdade. Mas enfim, eu não quero estragar toda a história deles, que é muito deliciosa de se conhecer vendo o documentário. Claro que eu não vou falar também por que eles se chamam de Dizzy Croquette, mas é uma piada maravilhosa, então vocês vão gostar de ver o filme. É um filme que resgata a nossa memória, resgata pessoas muito importantes que a gente, as novas gerações e as futuras que vão poder ver o filme sempre que quiserem, vão poder conhecer um pouquinho mais sobre esse grupo de pessoas que pregavam amor, que estavam ali e que, enfim, e que vão continuar de uma certa maneira na nossa arte brasileira. E é isso, eu tô muito animado com o canal, mês do Orgulho LGBT. Domingo passado agora teve a parada de São Paulo do Orgulho LGBT, que eu fui! E foi maravilhosa! Então não deixe de se inscrever aqui, curtir, comentar, compartilhar e, claro, assistir o filme Dizzy Croquette. Tá bom? É isso, gente. Vou ficar por aqui então hoje, tá? Beijo!